Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite com Jesus? Vou perguntar de novo. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Acho que, olha que interessante, só a metade da igreja para trás está feliz, a metade da frente que não está. Vou fazer de novo. Quantos estão felizes com Jesus? Sabe o que? O pessoal de lá está levantando a mão, daqui não está. Mas eles estão felizes também com Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15. Meus irmãos, muito feliz com o Senhor. Ontem, Ministério Infantil teve um seminário abençoadíssimo. Coração da criança é de quem chega primeiro. Foi muito especial, eu participei, fiz questão de participar. Ministério Infantil foi muito edificado com as ministrações. Eu louvo a Deus pelos irmãos que sobem para ministrar na salinha das crianças. Temos entendido que nós levamos as crianças, não é para elas distraírem, não. Nós levamos as crianças para que elas recebam o ensino do Evangelho do Senhor lá em cima. Sejam transformadas. Eles não estão lá em cima brincando. Eles estão lá em cima para receber da palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque um dia nós ainda veremos toda a igreja envolvida nesse ministério. Ministrando, cuidando, dando lanche, abençoando. Isso é muito importante. Amém? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 da palavra do Senhor. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Repete comigo: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora fala para a pessoa que está do seu lado: obedecer é melhor do que sacrificar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê graça, sabedoria. Eu me escondo atrás de Ti, Pai. Quem deve aparecer, ser exaltado, glorificado, honrado nessa noite é o Senhor, por intermédio da Tua santa e gloriosa palavra. Eu não tenho nada, Senhor. É infinitamente a Tua misericórdia sobre nós. Eu peço ao Senhor que enquanto eu estiver pregando, toda distração seja repreendida, toda vontade de beber água seja repreendida. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, seja jogado por terra e que as mentes e os corações possam estar voltados para a Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema: a desobediência que nos leva à rejeição. A desobediência que nos leva à rejeição. 1 Samuel capítulo 15 é um texto muito lindo da palavra do Senhor. E ele mostra para o meu e o seu coração que o caminho da desobediência, ele leva à ruína. Que o caminho da desobediência leva ao fracasso. Que o caminho da desobediência, ele leva à rejeição do próprio Deus. A Bíblia aqui é clara em dizer, se nós lermos o título, lá no início, no capítulo 15, no versículo 1, a minha Bíblia tem por título a seguinte frase: a desobediência de Saul e a sua rejeição.
Saul foi rejeitado por Deus porque trilhou o caminho da desobediência. Saul não foi aprovado por Deus porque enveredou pelo caminho da desobediência. Se nós analisarmos como foi a escolha de Saul, olhando dentro da palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, a nação de Israel era governada pelos juízes. Quem dava as ordens, quem direcionava, quem dirigia o povo, eram juízes escolhidos pelo Senhor. Samuel estava dirigindo a nação de Israel. Samuel estava pastoreando, cuidando, direcionando a nação de Israel. O povo de Israel olha para Samuel e diz: Samuel, o Senhor já é velho demais. O Senhor já está ultrapassado. Os seus filhos não seguiram os seus caminhos. E nós precisamos de ter um sucessor. Na verdade, eles não estavam preocupados com o sucessor de Samuel. Ao olhar para as outras nações, o povo de Israel via que todas as outras nações tinham reis que as governavam, que as regiam, que as davam direção, que assim ensinavam a lei régia, o propósito para aquela nação. E dentro da nação de Israel, Israel não tinha nenhum rei. Israel vai então a Samuel e diz: nós não temos rei, Samuel. Nós precisamos que o Senhor escolha um rei para nos governar. Nós queremos ser como a nação, todas as outras nações que são governadas pelos reis. Então Samuel, como homem de Deus, ele vai orar diante do Senhor e vai buscar ao Senhor uma direção. Deus, o que é que eu faço diante desse pedido? E diz a palavra de Deus que Deus vira para Samuel em sua oração e diz para ele assim: Samuel, pode atender o pedido deles, porque eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim que governasse sobre eles. Unja então, escolha então um rei para governar Israel. 1 Samuel capítulo 8 isso está acontecendo. 1 Samuel capítulo 9, Saul, a Bíblia vai dizer que dentre os homens dos ombros para cima não tinha gente bonita como Saul. Um homem alto, formoso, bonito. Ele vai buscar as jumentas perdidas e ali ele tem um encontro. E em 1 Samuel capítulo 10, a Bíblia diz que Saul, ele é ungido por Samuel, rei sobre Israel. Deus permite Saul ser escolhido. E ele aponta o caminho para Saul ser o rei de Israel. Quando nós olhamos para a vida de Saul, Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Quando nós olhamos para a vida de Saul, nós aprendemos que Saul reinou durante 40 anos. Embora Saul, dentro dos textos bíblicos, em poucos capítulos pode mostrar a história dele, ele reina por 40 anos. E como que Saul, ele reina sobre Israel? Debaixo de muito problema, debaixo de muita dificuldade. Talvez eu estava pensando hoje à tarde sobre a vida desse homem. Eu poderia aqui trazer uma série de ministrações sobre os erros que Saul cometeu no seu reinado. Hoje nós estamos lendo 1 Samuel capítulo 15, mas existem vários erros que Saul comete. Por exemplo, ele fez uma imagem para a sua própria adoração. Saul persegue Davi. Saul muitas das vezes governava na força do seu braço. Então a gente vê que esse homem foi uma permissão de Deus ele ser escolhido
para reinar, mas Deus ali escolhe para subjugar o povo. Já que o povo quer, já que o povo anseia, já que o povo está pedindo, então vá. Porque eles estão rejeitando o governo de Deus que estava sobre a vida de Samuel. Eles estavam rejeitando Deus que estava sobre a vida de um homem de Deus chamado Samuel. E assim eles passaram a ser governados por um homem desobediente. Um homem que adorava o seu coração. Um homem cheio de erros. Israel veio à ruína. Até que então, Deus levanta o seu sucessor, chamado Davi. Todos nós conhecemos. E esse texto no capítulo 15 mostra para mim e para você os perigos, ou o perigo que nós precisamos analisar em nossas vidas, que nos rondam frequentemente ao desobedecermos a Deus diante da palavra do Senhor. Vamos ao texto, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Olha o texto do verso 1 ao verso 4. Vai nos mostrar. Aí o texto vai dizer no verso 4 que Saul convoca o povo e conta em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens em Judá. Deus vira então para Saul e diz: eu quero que você vá até Amaleque e destrói tudo de Amaleque. Eu tenho uma guerra contra Amaleque. Por que Deus está irado contra Amaleque? Porque quando o povo saiu do Egito, no deserto, Amaleque perseguiu o povo de Deus, e isso ficou no coração do Senhor. A intenção de Deus era destruir o povo amalequita. Destrói tudo que Amaleque tem. Vai lá e destrói homens, destrói mulheres, destrói as crianças, mata as crianças de peito, pega as ovelhas, os bois, tudo que tiver de Amaleque, destrói. A ordem explícita de Deus para o coração de Saul foi: destrói tudo que Amaleque tem. Essa é a minha palavra para você. E quando a gente analisa o verso 4 que nós acabamos de ler, a gente olha para a vida de Saul e aparentemente ele começa a obedecer a Deus. Que ele levanta 200.000 homens, 210.000 homens. Ele levanta esses homens, coloca eles na posição de guerra e diz: nós vamos ferir Amaleque. Porque Deus está dando uma ordem para destruir, aniquilar, acabar com esse povo. Olha só a ordem explícita de Deus: destrua todos de Amaleque. Então Saul, imediatamente, você percebe que Saul não questiona. Você percebe que Saul não pergunta assim: de que jeito? Você não vê Saul duvidando do que poderia acontecer. Ele só ouve a voz de Deus, e a Bíblia nos ensina que ele vai obedecer ao Senhor e se levantar e colocar o exército de pé. Mas qual é o propósito? Destruir Amaleque. Olha o verso de número 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Verso 6. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos daí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Olha o que está acontecendo. Quando eles colocaram as emboscadas para destruir tudo, tinha um povo que estava habitando no meio dos amalequitas. Quem eram? Os queneus. Esse povo, os queneus, eles usaram de misericórdia para com os filhos de Israel um tempo atrás.
Então qual foi a ordem deles? Saiam do meio do povo, porque um exército virá aí e vai destruir tudo. Se você estiver no meio, vocês serão destruídos também. Olha que sério. Tem muitas vezes você está no meio de rolo, que pessoas serão destruídas e vai sobrar para você também. Fique esperto. Se envolver com quem não glorifica o Senhor, é inimigo de Deus, olha o que dá. Tira, porque nós estamos vindo aí. Aí eles fizeram isso, eles foram espertos, né? Até nós, né? Perna para quem tem. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte o Egito. Verso 8. Tomou vivo Agag, olha o problema. Tomou vivo Agag, o rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Olha a ordem de Deus. Destrua tudo, Saul. Acaba com tudo, Saul. Aniquila esse povo de uma vez por todas. Até as crianças de peito serão mortas. Sabe por que a gente não pode servir a Deus pela emoção? Porque quando Deus nos dá uma ordem dessa, a gente fala assim, mas Deus está mandando matar criança? Mas coitado desse povo, vamos ter peninha deles? Qual foi a ordem de Deus? Acaba com tudo. Um jovem está no relacionamento errado. Aí ele está no relacionamento errado e Deus fala com ele assim, acaba com esse relacionamento. Aí você fica com dó do outro, aí fica no relacionamento porque está com dó de que o outro vai fazer da vida. Está pegando essa palavra aí? Ouço burburinhos. Quando Saul vai para destruir, o texto vai dizer, ele toma alguém vivo. Quem que ele toma? O rei. O rei Agag, o rei dos amalequitas. Mas qual era a palavra no verso 3? Destrua todas as coisas. Mata tudo. Você precisa cumprir o meu propósito. Qual é o propósito? Destruir todos os amalequitas, porque eu não quero ver essa raça. Eu quero extinguir essa raça. Eu quero acabar com essa raça. E diz a palavra de Deus que Saul aparentemente obedece a Deus. Ele vai para ferir os amalequitas e diz a palavra do Senhor que ele toma alguém vivo. Primeira coisa que eu quero trazer ao seu coração: obediência parcial não é obediência. Ou você obedece a Deus 100% ou para Deus não vale. Ah, mas eu tomei o rei Agag porque eu tive dó dele. Ah, eu tomei o rei Agag porque eu tenho uma desculpa para isso. Ah, eu deixei o rei Agag vivo por causa disso. Não. Qual a ordem de Deus? Mata tudo. O que você deve fazer? Matar tudo. Princípios com Deus não são negociados. Obediência com Deus não é negociada. Ou você obedece ou não obedece. Ou é 100 ou não é. Ou é 100% ou não é. Aí tem gente que fala assim, eu vou obedecer só até onde me convém. Quando você obedece quando te convém, meu irmão, não é obediência. É conveniência, né, Eduardo? Aprendi isso com você. Verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag. Olha só, e Saul e o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois. Agora começa a acontecer mais problemas. Eles poupam o rei Agag. Agora eles também estão poupando o melhor das ovelhas e dos bois. E os animais gordos e os cordeiros. E o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Agora eles não só deixam vivos Agag, mas também os bois, os cordeiros, as ovelhas, as coisas boas, aqueles animais gordos que os amalequitas tinham. Qual que era a intenção? Uma boa intenção. A gente vai pegar os animais, os melhores animais, e levar. Porque quando a gente chegar para sacrificar o nosso Deus, a gente tem animais gordos, tops, abençoados. A gente pega da mão dos amalequitas e a gente leva para o nosso Deus. Qual foi a ordem de Deus? Destrua tudo. E agora eles estão bem intencionados. Primeiro você pode ver Saul poupando Agag. Agora você vê Saul bem intencionado. Porque ele queria pegar esses animais e levar de oferta. Deus pediu isso?
Deus pediu as ofertas? Deus pediu sacrifício? Deus pediu adoração? Não, o que Deus pediu? Mata tudo. Obediência. E eles estão bem intencionados. Mas tem muita gente se estrepando no mundo espiritual porque está bem intencionado. Cuidado. Como diz aí o ditado popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Você sabe o ditado popular, né? Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, ele faz tudo errado. Aí agora, a palavra do Senhor vai para Samuel, e ele diz, arrependo-me. Olha o que Deus está dizendo. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Quando Deus vira para Samuel e diz assim, eu estou arrependido de ter levantado Saul como rei. Pensa só, gente, que tristeza para um homem. Que tristeza para um homem de Deus, Deus olhar para ele e falar assim, eu arrependi de ter te levantado. Que tristeza é Deus olhar do céu e falar assim, eu me arrependi de ter escolhido esse homem para reinar. Sabe por que Deus está irado? Sabe por que Deus está querendo agora, está irado com Saul? Porque ele simplesmente deixou de executar as palavras do Senhor, de obedecer as palavras do Senhor. E essa palavra vai ao coração de Samuel, e Samuel nem dormiu de noite. Sabe aquelas revelações que Deus traz no seu coração de algumas situações? Você perde o sono, você não sabe o que vai acontecer da sua vida ou da vida do outro. E aconteceu isso com Samuel. Ele perde a noite e ele vai orar a noite toda por causa dessa palavra. Olha o verso 12. Ele madrugou para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele que já chegou Saul ao Carmelo. Eis que levantou para si um monumento. Lembra que eu falei que Saul levantou para si um monumento? E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Olha o que está acontecendo. Samuel recebe a palavra de Deus que Saul já estava rejeitado. Samuel passa a noite toda orando e buscando a Deus. Quando amanhece o dia, ele sai à procura de Saul. Onde está esse homem? Eu preciso encontrar, que eu preciso passar para ele uma mensagem, que eu preciso passar para ele um recado. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha só, quando Saul encontra com Samuel, ele dá uma saudação, meus irmãos. Saul, ele dá uma saudação tipo assim, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Era mais ou menos isso. Ele vai saudar a Samuel como se fosse um cara espiritual. A aparência que Saul está demonstrando aqui é que era obediente, piedoso, um homem de Deus. E ele está dizendo, e este lhe disse, bendito seja tu do Senhor. Ou seja, Deus te abençoe. Como se fosse, na linguagem de hoje, seria assim, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Aí ele vai complementar, eu obedeci, eu executei as palavras do Senhor. Saul tem aparência de piedoso. Saul tem aparência de cordeiro. Saul tem aparência de um homem que obedece piamente a palavra de Deus. Quem olhasse para a saudação de Saul, a postura dele, a forma que ele está cumprimentando a Samuel, dizia, esse homem é espiritual demais. Tem gente que dá tanta ênfase nessas coisas que você acha que ele é espiritual realmente. Eu obedeci as palavras do Senhor. Foi bem assim não. Ele achou que ele ia driblar Samuel. Ele achou que o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, não tinha falado para o seu servo o que ele tinha feito. E diz a palavra de Deus que ele diz, Deus te abençoe, eu cumpri o que o Senhor me mandou. Olha o verso 14.
Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Enquanto ele está lá, Eduardo, dizendo assim: a paz do Senhor, eu executei, a ovelha berra lá no fundo. A mesma ovelha que ele tinha pegado para levar para o sacrifício, poupando a vida dela, vai entregar Saul. Quando Samuel veio para confrontar ele, quem que vai mugir? O boi. Samuel, direcionado por Deus, ouviu a palavra de Deus e foi de encontro a ele. Agora pensa numa teimosia. Ele vai encontrar com um homem teimoso. Sabe por quê, irmãos? Que a ovelha e o boi vai fazer barulho? Para entregar o pecado do homem. Seu pecado vai ser achado. Você pode brincar de qualquer jeito, pode fazer o que você quiser, o pecado vai ser achado. Não tem como esconder. Uma hora a ovelhinha vai berrar. Fala para a pessoa que está do seu lado: uma hora a ovelhinha vai berrar. O berro da ovelha foi para quê? Mostrar quem era Saul. O berro da ovelha foi para revelar o pecado de Saul. Você começa a viver uma vida pecaminosa e começa a colocar tudo debaixo dos panos. Uma hora alguém vem e levanta o pano. Você fala: não era para levantar o pano. A dona de casa que tem um tapete lindo lá, e ela vai varrendo, vai jogando tudo debaixo. Aí vem alguém e fala: nossa, mas que tapete bonito. Tira a mão desse tapete. Uma hora a ovelha vai berrar. Uma hora o boi vai mugir e vai revelar quem é você. Estou como profeta de Deus falando essa palavra com temor, meu irmão. Você pode brincar do jeito que for, você pode fazer o que você quiser às escondidas, mas a palavra de Deus nos ensina que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Tudo que você fizer escondida, Deus vai liberar as claras para que você seja envergonhado. Não é porque Deus quer te matar, não é porque Deus quer destruir. Deus quer revelar o seu pecado para que haja cura na sua vida. Cuidado. Que balido é esse de ovelhas nos meus ouvidos? Cuidado com a vida de pecado. Você está achando que você consegue esconder. Diz o nosso irmão querido Hélio, que você peca, sabe você e Satanás. Satanás mesmo te faz contar. Você conta para alguém e aquele alguém vai... Não tem como, irmão. A qualquer momento seu pecado vai ser achado. Então cuidado, não brinque com Deus. Você pode viver da maneira que você quiser, mas na hora que chegar o escândalo, você fala assim: mas a pessoa não estava na igreja. Estava na igreja, mas nunca foi crente. Na hora que chega o problema, as pessoas vêm e dizem: o que ela estava fazendo lá na igreja com vocês? Estava lá sentado igual a gente senta também. Sentar, você pode sentar na praça, na igreja, no banco, no fórum, qualquer lugar. Isso é muito sério. Mas vem o pecado às claras para revelar quem é. Olha o verso 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram. Olha que interessante. De Amaleque os trouxeram. Ele não está falando assim: de Amaleque eu trouxe, não. Ele está dizendo: de Amaleque os trouxeram. Ele está falando, agora ele coloca a culpa nos outros. Porque desobediente é assim, nunca assume a culpa. Ele fala que o outro é culpado. Porque o povo, olha só, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e o dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Agora, olha que, irmãos, esse texto é muito rico no verso 15. Ele fala assim: o povo trouxe as ovelhas, porque eles queriam sacrificar. O resto nós destruímos. Ou seja, o caminho desobediente é sempre esse. Quando é coisa boa é ele que faz, quando é coisa ruim é o outro. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo que o Senhor está ministrando no nosso coração aqui?
Você está entendendo que o Espírito Santo está querendo ministrar no nosso coração? Porque o caminho do desobediente é sempre assim. Quando é coisa ruim, ele fala assim, foi o povo que fez. Mas quando é o caminho bom, aí ele fala assim, nós fizemos. Olha só o texto, porque o povo poupou das ovelhas, é o povo que está poupando, mas na hora de destruir, nós destruímos totalmente. Ele se inclui. Cuidado, meus irmãos, com esse coração de Saul, que quem erra sempre é os outros. Cuidado com esse coração de Saul desobediente, que coisas boas é você e que coisas ruins é os outros. Verso 16. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul, fala. Samuel foi a Saul, Fábio, armado. Deus já tinha falado tudo com ele à noite. Ele só está dando a introdução do que ele queria, aonde ele queria chegar. Eu vou te falar o que Deus falou. Ele falou, então fala. Olha o 17. Prosseguiu Samuel. Porventura, olha, ele vai descrever a vida de Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? O que ele está dizendo? Você foi escolhido, cara. Você lembra de onde Deus te tirou? O que Deus fez na sua vida? Ele te ungiu rei. Ele te escolheu, ele te chamou. Ele está fazendo agora, Samuel ungido por Deus, está fazendo agora uma retrospectiva da vida de Saul. Você lembra de onde você saiu? Qual tribo você pertencia? E o que Deus fez na sua vida? Como ele te colocou, como ele te tirou, de onde ele te tirou e aonde ele te colocou, você lembra disso? Olha o texto, verso 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Olha a ordem de Deus, expressa, extermina, acaba, destrói, aniquila esse povo. 19. Porque pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, Deus viu tudo. A desobediência parcial, a obediência parcial, na verdade. O que ele estava fazendo de errado? O que você fez mal aos olhos do Senhor? Você desobedeceu, meu irmão. Você deixou de cumprir as ordens do Senhor. Verso 20. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas as destruí totalmente. Sabe o que no verso 20 ele está querendo dizer? Não, eu fiz sim o que o Senhor mandou. Eu só deixei vivo Agag. Ele está dizendo assim, não, eu cumpri sim a obediência que Deus mandou, mas eu não cumpri toda, eu deixei só vivo Agag. As ovelhas não tem nada comigo não, é o povo que trouxe. Ou seja, eu obedeci em partes, eu obedeci parcialmente, mas eu fiz o que Deus mandou. Quando Deus nos dá uma ordem explícita, vai e faça, não é do seu jeito, não é da forma que você entende ser certo, não é da forma que você vai adequar para que seja bom para os dois lados, não. Se Deus nos dá uma ordem, cumpra, obedeça, ande na palavra do Senhor, certifique se o seu coração está inteiro no Senhor, porque às vezes a gente negocia e quer fazer aquilo que o nosso coração agrada, apraz, anseia. Não, mas eu fiz, eu destruí todo mundo, eu só deixei alguém vivo, Agag. Olha o verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designada destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Aí ele está dizendo assim: não, mas eu fiz. Mas o problema dos bois, das ovelhas, que você está ouvindo o grito delas aqui, que você está percebendo, é porque o povo trouxe, porque eles tinham uma intenção. Qual a intenção, Saul? Levar essas ovelhas, esses bois para sacrifício. A gente está bem intencionado em adorar o Senhor. A gente quer adorar o Senhor. Aí a palavra vai vir confrontar a vida de Saul. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus está preocupado com os nossos sacrifícios? Ou Deus está mais preocupado com a sua vida de obediência? Deus quer que você se mate jejuando, ou Deus quer que você o obedeça? Deus quer que você ande nos rituais cristãos, práticas de piedade cristã, todos os dias. Amanhã tem oração, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, aí eu vou para a oração. Amanhã à noite tem oração das mulheres, eu tenho que ir lá de novo. Aí volta para a oração. Terça-feira tem célula, aí eu vou na célula hoje à noite, meu Deus, que cansaço. Quarta-feira tem oração 3 horas da tarde, mas esse sol quente, meu Deus, como é que eu vou lá, meu pai? Quinta-feira, culto da família. E dentro dessas indas e vindas nossa para a igreja, de lá para cá, daqui para lá, não temos preocupado em obedecer ao Senhor. Ficamos felizes, contentes, o coração muitas das vezes fica em paz de cumprir o ritual. Mas a obediência muitas das vezes tem estado longe do nosso coração. Isso é muito sério. Eu falo isso com temor, meus irmãos. Deus não quer que você seja um frequentador de igreja, não, e no final vai para o inferno, não. Deus quer que você entregue a sua vida realmente. Se a gente olhar quesito perdão, tem gente que acha que o perdão é ele que estipulou. Eu já tolerei fulano de tal. Tolerar já é o bastante. Não, é perdoar. Não é você que está estipulando, é Deus. Eu faço isso aqui porque eu entendo que é o melhor. Irmãos, não é do seu jeito a obediência. É do jeito que está escrito na palavra. Não é do jeito que eu estou querendo fazer, é do jeito que a palavra me ensina a fazer. Se você for para a Bíblia, amar a Bíblia, honrar a Bíblia, estudar a Bíblia, amar o Deus da Bíblia, honrar o Deus da Bíblia, desejar o Deus da Bíblia, meus irmãos, e obedecer o Deus da Bíblia, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai parar de cumprir rituais diante do Senhor e vai viver uma vida sobrenatural em sua presença. Olha o texto: tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Aí ele vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. O que está na frente no seu trabalho cristão? O sacrifício ou a obediência? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que você tem feito mais, obedecido ou sacrificado? Pergunta a ele. Olha o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olha só. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto, olha só, que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha que interessante, irmãos. A desobediência de Saul ao Senhor gerou a rejeição dele no seu reinado. E Deus está enviando Samuel agora para tirar ele de lá, para confrontar ele e dizer assim: meu filho, você não obedeceu a palavra, você não andou na palavra, você não atentou à palavra, você esqueceu de obedecer a palavra.
Agora você também será rejeitado. Você foi rejeitado por Deus. Pensa, irmãos. Você vai negligenciando princípios. Você vai deixando a obediência de lado. Vai negando os princípios daqui. Vai negando os princípios dali. Vai deixando a palavra de Deus para lá. Vai deixando a palavra de Deus de lado. Vai negando um princípio aqui, um acolá. Aí Deus olha para o céu. Já que você rejeitou a minha palavra, eu também vou te rejeitar. Meu Deus. Quantos cristãos já não atentam mais para a palavra? Meus irmãos, eu quero fazer essa pergunta. Você crê de todo o seu coração que um dia você estará diante do trono de Deus e vai prestar conta da sua vida? Quantos creem nisso? Sabe qual é a sensação que nós temos? Que os cristãos estão vivendo como um dia não vão prestar conta de nada. Eu já fui salvo, estou aprovado, estou ok, estou lá dentro. Não! Parece que os irmãos estão vivendo sem achar que um dia tem um julgamento diante do trono do Senhor. E como diz um amado pastor conhecido nosso, ele vai estar lá esperando a gente com um cajado de ferro na mão. Pensa isso. Nós estaremos diante do trono de Deus e vamos prestar conta. Você vai prestar conta de quantos domingos você veio na igreja e não fez nada com aquilo que você ouviu. Você vai dar conta a Deus daquilo que você ouviu na palavra de Deus, nas células, nos estudos, e não reagiu, e não obedeceu, e não cumpriu essas palavras. Cuidado, meus irmãos, que a desobediência a Deus, ela é o caminho para Deus nos rejeitar. Ah, não, mas eu posso quebrar esse princípio aqui. Há uma mentirinha aqui, né? Ah, quem não fala uma mentirinha? Eu não falo mentira não, irmãos. Ah, quem não fala uma mentirinha? Ah, é uma mentirinha, né? Ah, quem não fala mentira hoje é de outro planeta. Irmãos, aí vai negando um princípio aqui. Ah, não, deixa eu acessar. Cadê meu celular? Deixa eu acessar. Ah, um videozinho? Tem nada a ver. Ah, eu vou pegar uma mulher e vou curtir? Tem nada a ver. Ah, não, eu vou observar o Instagram. Não tem nada a ver. Ah, eu vou desejar a mulher do próximo, o bem do próximo, o carro não tem nada. Aí a gente vai quebrando princípios. Vai quebrando princípios. Vai quebrando princípios. Vai quebrando princípios. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Quando vê, o cara está desviado, está dentro da igreja. Porque ele quebrou muitos princípios e deixou de obedecer a Deus. Enquanto Deus está falando, somente você olhar com um olhar impuro no seu coração, você já adulterou com a pessoa. Enquanto Deus está falando que a mentira não é de Deus, a mentira é do diabo, e a gente está falando, a gente vai quebrando todos os princípios. Aí chega ao fim e diz: ah, Deus não teve misericórdia de mim. Meu irmão, você cavou o poço todo dia da desobediência e está querendo que Deus te tire de lá? Só tem uma forma de Deus te arrancar de lá: arrependimento. Enquanto você vai cavando, cuidado, que o buraco costuma ser muito fundo. Quando vai tirar, está todo sujo. Verso 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Qual que é o erro de Saul aqui? Ele ouviu mais o povo do que a Deus. Cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Tá bom? Quando ele foi ouvir o povo, furada, tinta. Sobrou igual giló na janta. Sabe por quê? Foi ouvir pessoas que estavam desconectadas. Cuidado com quem que você está ouvindo. Cuidado das pessoas que são influentes na sua vida. Estão te levando a pecar. Verso 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Agora Samuel está dizendo assim: eu não vou voltar com você não, porque você já está rejeitado. Olha o verso 27. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e agarrou ele pelas pernas, e este o rasgou. O que está dizendo? Saul queria arrumar um jeito de toda forma segurar ele e falar: não, volta comigo. Aí a orla do vestido de Samuel rasga.
Sabe o que Samuel vai usar esse momento para dizer? Olha o 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Verso 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Verso 30. Então disse Saul: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Verso 31. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou. Meus irmãos, o que eu acho interessante nesse finalzinho aí é que Saul queria consertar o negócio, mas não teve jeito mais. Saul queria rogar, mas não teve chance mais. Para você, acabou. Volta comigo para que eu adore. E ele volta. Sabe quem que vai matar Agag? Samuel. Samuel vai cumprir o que Deus mandou. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. A gente quer impressionar a Deus, sim ou não? Todo momento a gente quer: Deus, hoje eu orei, hoje eu jejuei, hoje eu fiz isso. Os nossos deveres espirituais. Não é assim? Quando o texto diz que ele rasgou o reino dele e deu para o próximo que é melhor do que tu, ele está falando de alguém. Quem é o próximo melhor do que ele? Davi. Vai olhar os erros de Davi, muito maior do que de Saul. Davi errou da mesma forma, mas era obediente. Irmãos, isso é forte, sabe por quê? Às vezes a gente fica querendo impressionar Deus com as nossas espiritualidades. Deus está falando assim: só me obedeça, meu filho, tá bom demais. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? Ou então para a igreja toda de uma vez só? Se você quer impressionar, impressione com a sua obediência e não por aquilo que você realiza para Deus. Impressione obedecendo, impressione honrando, impressione amando a palavra de Deus. Às vezes a gente quer impressionar Deus com coisas, fazendo coisas, realizando coisas, e Deus está falando assim: o que eu quero de você é só obediência. Eu vou ficar impressionado é com isso. Aí olha para a vida de Davi, um monte de erros como o de Saul. Matou, adulterou, foi um péssimo pai, errou em muitas coisas. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele estava pronto em arrepender. Ele estava pronto em ouvir. Ele estava pronto em obedecer. Ele estava pronto em dar a meia volta e falar: não, eu preciso fazer do jeito de Deus, não é do meu jeito. E aqui eu quero aplicar essa palavra. Número 1. A obediência na Bíblia é algo inegociável. Para Deus não há negociações. Não podemos tentar fazer do nosso jeito. Não dá o seu jeitinho, não. É do jeito de Deus. Quer ver um exemplo? Às vezes as pessoas falam assim: eu dou o dízimo. Aí ela dá 5% do dízimo. Você está dando dinheiro, não está dando dízimo. Obediência para Deus é o que Deus estipulou, não é o que eu estipulei. Aí a pessoa fala assim: eu ganho 2 salários, eu dou R$100 todo mês. Isso não é dízimo. Dízimo é o que Deus estipulou, não foi o que você quis. Ah não, mas eu pego meu dinheiro e compro tudo em cesta básica. Não é para fazer assim, é para Deus. Ah, porque eu gosto de fazer boas ações. Pode fazer com o seu dinheiro, com o dinheiro de Deus você não faça. Aí, igual eu disse sobre o perdão: não, eu perdoo até aqui, daqui para cá não, parcial. Então, no quesito obediência com Deus não há negociações. E Deus foi duro com Saul, não houve negociações. 2. A obediência parcial para Deus é o mesmo que a desobediência. Ou você obedece 100%, ou você 90% vai ser descartado do mesmo jeito. Ou é para obedecer a Deus 100%,
Eu já pastoreei jovens, eu sei como é que é. Os jovens chegam assim, aí a gente fala para eles: meu filho, você tem que honrar pai e mãe, você tem que honrar a sua casa, você tem que abençoar o seu pai e sua mãe. Aí os jovens falam assim: minha mãe é chata demais, não dá para honrar ela. Eu sei, eu concordo que sua mãe é chata, mas a palavra de Deus manda. Ela não está dizendo assim: se a sua mãe for legal e boa, honra. Não, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe. Se for chato ou enjoado, bom ou ruim, honre. Não é do seu jeito, é do jeito do Senhor. 3, não adianta estarmos bem intencionados se estamos desobedecendo. Saul estava bem intencionado porque ele poupa os animais para trazer para o Senhor. Deus não pediu isso? Vocês lembram de Uzá? A arca está sendo carregada e Uzá, o boi tropeça, a arca de Deus cai, Uzá põe a mão e ali ele cai morto. Por que ele caiu morto? Porque não é para ajudar Deus. Você pode estar bem intencionado, se você tentar ajudar Deus, você vai se estrepar. Meus irmãos, não adianta estarmos bem intencionados se estamos desobedecendo. 4, a sua desobediência será achada. Eu estou aqui como aplicando essa palavra: os bois vão mugir. Lucas capítulo 12, versículo 2 e 3 diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada que é feito às escondidas que não vai vir às claras. Nada disso. Tudo que está oculto vai vir. Então você precisa entender: o seu pecado será achado. 5, não adianta termos aparência de piedosos se não cumprimos os rituais, se não cumprimos a palavra de Deus. Às vezes a gente fica nos rituais, a gente envolve nos rituais, a gente quer as coisas espirituais, mas não obedecemos. 6, a desobediência é o caminho para Deus nos rejeitar. Cuidado. A desobediência é o caminho da rejeição de Deus no nosso coração. 7, obedecer é melhor do que sacrificar. 8, quando rejeitamos as instruções do Senhor, nós também seremos rejeitados por Ele. Meus irmãos, que eu e você possamos pensar nessa noite acerca da obediência do nosso coração a Deus. Que eu e você possamos pensar se realmente temos obedecido ou não a palavra de Deus. Este aqui, não é de brincadeira. Eu não gosto de ir na Bíblia e falar assim: Deus fala comigo no Salmo. Aí eu abro lá: Deus é comigo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, o Senhor é fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente. E a gente só vai nas palavras boas. Aí quando cai lá: põe em ordem a sua casa porque morrerás. Opa, Deus não está falando hoje não. Tem um jovem que o jovem falou assim: Deus fala comigo. Aí ele abriu. Aí caiu no texto, naquela página branca, né? De Malaquias para Mateus. Aí ele fechou a Bíblia. Aí ele foi: Deus fala comigo. Aí abriu no mesmo lugar, página em branco. Aí ele fechou. Deus fala comigo. Aí abriu, caiu no mesmo lugar. Deus, se o Senhor não quer falar comigo, eu não vou abrir a Bíblia mais não, deixa eu orar. Irmãos, quando a gente quer ler as Escrituras e praticar, a gente precisa trazer essa mensagem para o nosso coração e viver, porque essa é a vontade de Deus. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Se você ouvir e obedecer, você será abençoado. É a bênção de Deus sobre a sua vida. Salmo 119, versículo 11, a Bíblia diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que o salmista está dizendo? Eu guardo a tua palavra porque eu não quero pecar contra o Senhor. Tiago capítulo 1 versículo 22. Não quero, meus irmãos, que sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Deus não quer que você venha, só assista, só ouça coisas boas. Não, Deus quer que você leve para o dia a dia. João capítulo 14 versículo 15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. 1 João 5,3. Pois nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os mandamentos. E os mandamentos de Deus não são pesados.
Diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8. Tendo cuidado, Josué, de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque quem faz isso é abençoado em tudo que faz. Se ele meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ele será um homem bem sucedido. Ele cumprirá a vontade de Deus, e tudo que ele colocar as mãos será abençoado. Terça-feira, Salmo 1 na célula. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele faz prosperará. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento assopra. Meu irmão, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos desejar a palavra, nós precisamos obedecer a palavra. Estude a Bíblia assim, mas ame o Deus das Escrituras. Venha na igreja assim, ouça bons sermões, mas leve esse sermão para o coração e faça com que o seu coração seja incendiado. Eu preciso obedecer a palavra. E eu quero que você medite. Você tem obedecido a palavra? Você tem obedecido a lei do Senhor? Deus está muito mais preocupado se você obedece do que o seu ritual para Ele. O que Deus quer trabalhar no meu e no seu coração nessa noite é o perigo de sermos rejeitados pelo Senhor. Feche os seus olhos. Deus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia, você pode ficar de pé no seu lugar. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Cadê os instrumentistas aqui? Cante isso. Usa-me, sou, oh Deus, usa-me, usa-me Deus, usa-me, sou a sua imagem, usa-me, ó filho de Davi, e não há ferrolho, nem portas que se fechem, e não há
Pai, nós te bendizemos. Coloque a mão no seu coração e peça a Deus: Deus, me ensina a te obedecer, me ensina a honrar a tua palavra, me ensina a praticar a tua palavra, me ensina a andar na tua palavra, me ensina a ouvir e a praticar a palavra do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito Santo, Senhor, gere temor no nosso coração, para que venhamos honrar a tua palavra, amar a tua palavra, meditar na tua palavra, obedecer a tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a caminharmos 100% na tua palavra, em obediência ao Senhor. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrada em nome de Jesus. Uma semana abençoada. E vai cantando. Nada é igual, cante, vai. Nada é igual ao seu redor.